contra a ordem tributária. A prisão tem qual natureza? Porque, veja, o agente sonega imposto. Se ele for condenado, o juiz lhe aplicará uma pena privativa de liberdade, ainda que o juiz a substitua por pena restritiva de direitos. O juiz tem que aplicar uma pena privativa de liberdade, até porque a gente sabe, eu falo isso exaustivamente em minhas aulas, as penas restritivas de direitos são penas autônomas, sim, mas são penas substitutivas. Elas substituem a privativa de liberdade. Então, em primeiro lugar, o juiz fixa a pena privativa de liberdade depois que ele a substitui por pena restritiva de direitos. Seja como for, ele tem que aplicar uma, como eu chamo, PPL, pena privativa de liberdade. Ok. A prisão nos crimes contra a ordem tributária, já que o agente sonegou tributo, é uma prisão por dívida? Se você disser, me ajuda a pensar, se você disser que sim, que é uma prisão por dívida, não é uma prisão penal, é uma prisão civil. Prisão civil fora dos casos constitucionais. A Constituição prevê duas hipóteses de prisão civil: devedor de alimentos e depossário infiel. A Constituição prevê. Se você abrir, está lá. Tá? Então, vamos raciocinando. A Constituição prevê duas prisões civis: devedor de alimentos e depossário infiel. Para a jurisprudência, não se aplica mais a prisão do depossário infiel. Então, só resta a prisão civil do devedor de alimentos. Eu pergunto, nos crimes tributários, o agente sonega, ele é condenado e recebe uma pena privativa de liberdade. É uma prisão por dívida? Já que está devendo? E aí? Sim ou não? É prisão por dívida? Aí que está. Vamos à controvérsia doutrinária e jurisprudencial. O professor, grandíssimo mestre, Hugo de Brito Machado, sustenta que sim. A prisão nos crimes contra a ordem tributária é prisão por dívida. É uma prisão que existe para coagir o devedor de tributo a pagar. Tanto é que existem várias leis, e a mais usada é a Lei 10.684 de 2003, que tratam do pagamento que extingue a punibilidade. Então, nos crimes contra a ordem tributária, o pagamento do valor sonegado, inclusive acessórios, gera a extinção da punibilidade. Aí vem o mestre Hugo de Brito Machado e fala o seguinte: tá vendo? Se o pagamento gera a extinção da punibilidade, a prisão é para forçar o contribuinte, devedor, sonegador a pagar. Uma vez que ele pague, cessa a prisão. Igual a prisão ao devedor de alimentos. A prisão aqui seria um meio de coerção. Assim como no devedor de alimentos, a prisão é para coagir o devedor a pagar. Ele paga, a prisão cessa. Nos crimes tributários, né? A prisão é para coagir o agente a pagar o valor do tributo sonegado. Então, essa lei que permite o pagamento do extingue da punibilidade transformou a prisão nos crimes tributários em um instrumento, um meio de coerção. Daí, prisão civil por dívida. Ele conclui: se não tem previsão constitucional, essa prisão é inconstitucional. Resumo da ópera para a posição de Hugo de Brito Machado: a prisão nos crimes tributários é uma prisão por dívida fora dos casos constitucionais, logo, portanto, inconstitucional. Posição dele. Mas, Gabriel, ele é majoritário? Não, ele é minoritário. A posição majoritária sustenta o seguinte: a prisão nos crimes contra a ordem tributária não é uma prisão civil por dívida. Aliás, não é uma prisão civil, é uma prisão penal. Tanto é uma prisão penal, vou repetir. Não é prisão civil, é prisão penal. Tanto é uma prisão penal que não nos esqueçamos
que há uma fraude praticada. No crime tributário tem uma fraude, mas a sonegação. Não é só uma sonegação com razão. Se for só, presta atenção, deixar de pagar tributo é um ilícito tributário. Se for só praticar uma fraude, é estelionato ou falsidade material ou ideológica. Agora, uma fraude para sonegar, aí eu tenho um crime tributário. Então não há só aqui uma sonegação, há uma fraude praticada para essa sonegação. Portanto, é um crime, infração penal. A prisão não é civil, a prisão é penal. Tá legal? Essa posição é majoritária. E anotem aí. O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dessa prisão. Constitucionalidade da prisão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal já declarou essa prisão dos crimes tributários constitucional com esse fundamento. Tem uma fraude, não é só sonegação. E mais, nós temos aí finalidades diferentes. A prisão civil é meio de coerção. A prisão penal tem finalidade preventiva e retributiva. Então anotem aí, Supremo Tribunal Federal, ordem de habeas corpus 78.234. Tá? Não bastasse, a questão tem tudo para vir na sua prova, delegado federal. O TRF da 4ª Região tem a súmula de número 65. TRF, 4ª Região, súmula 65. A prisão nos crimes de omissão no recolhimento de contribuição previdenciária, que também é um crime tributário, não é prisão por dívida. Então, essa prisão é uma prisão penal, é uma prisão perfeitamente válida. O Supremo Tribunal Federal já a declarou constitucional e ponto final. Se vier na sua prova, a prisão é penal, não é civil, não é por dívida. Tá bem? Esse era o ponto de hoje. Temos aí 10 minutinhos, foi curtinho porque o tema é pequeno. Tá? Então vou repetir. Supremo Tribunal Federal, HC 78.234 e TRF da 4ª Região, TRF4, como se fala na prática, né? Súmula 65. Tá? É isso. Eu apostaria que essa questão viria na prova de delegado de Polícia Federal. Acabou. Hoje foi curtinho. Tá bom?